E amanhã vai ocorrer um evento que pode balançar o mercado de criptomoedas, o evento mais importante para todos os mercados nesta semana. Vou estar falando disso, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que teve um dia de leve alta. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Hoje tivemos um evento importante que contribuiu para essa alta do mercado, e amanhã a gente tem um que pode contribuir ainda mais dependendo do que acontecer. Vou estar falando disso, vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas que também subiram hoje. XRP, Cardano e Solana estão performando bem, eu vou falar disso. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, sigam, porque quando tem informações relevantes, eu costumo postar essas informações por lá, tá? E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, pessoal, comentar sobre o que está acontecendo hoje com o Bitcoin, tá? O Bitcoin teve um dia de leve alta, né? Em termos de gráfico, a gente não tem grandes mudanças em relação ao que a gente tinha nos últimos dias, tá? O mais importante agora, pessoal, para a gente ter a expectativa de alta, de que o Bitcoin vai aí fazer novas máximas, né, que a gente não vai ter uma queda grande, é o Bitcoin ficar acima dos 90 mil dólares, e ele tem conseguido ficar nos últimos dias, tá? Ontem a gente teve uma queda forte, o mercado caiu, mas acabou fechando ali com o candle demonstrando uma força compradora nessa região dos 90 mil dólares, que pode acabar sendo o ponto aí que o mercado utiliza de suporte para fazer mais um movimento em direção aos 100 mil dólares, tá? Em termos aqui de tempos gráficos menores, não temos aí padrões gráficos novos por enquanto, tá? O mercado ele está aí estagnado, sem padrões gráficos, e sem sombra de dúvidas, o grande catalisador dessa alta que a gente teve hoje no mercado de criptomoedas foi esse dado macroeconômico, pessoal. Hoje tivemos a divulgação do famoso PPI, que é o índice de preço ao produtor lá dos Estados Unidos. E, meus amigos, a inflação do PPI cresceu menos do que o esperado e menos do que no mês da leitura anterior, tá? Em dezembro, a gente teve um aumento na inflação ao produtor dos Estados Unidos de 0,2%, enquanto o mercado esperava 0,4%, tá? Ou seja, a inflação cresceu menos do que o mercado esperava e menos do que em novembro também, quando foi 0,4%. Tainan, por que houve essa queda de inflação ao produtor nos Estados Unidos, mesmo em um mês em que a economia fica mais aquecida, né? Como muitos de vocês já sabem, o mês de dezembro normalmente é um mês onde você tem aí mais contratações temporárias, mais consumo, né? Isso tende a aumentar a inflação. Mas por que não aumentou a inflação ao produtor? Para mim, pessoal, a explicação ela está aqui, ó, neste gráfico que a gente está vendo aqui, tá? Se eu colocar aqui esse gráfico que é o do DXY, ele mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas, tá? E se a gente olhar aqui, o mês de dezembro foi um mês em que o DXY subiu 2,5%, né? Ele começou o mês ali na casa dos 105 e terminou na casa dos 108. Tá? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, o dólar se valorizou frente à maior parte das moedas que existem no mundo. Então isso significa basicamente que houve um aumento de poder de compra, né, para os americanos importarem matérias-primas e produtos que eles compram de outros países, principalmente aí a China, tá? A China andou desvalorizando o seu próprio câmbio de forma ativa, tá? E isso aí acaba impactando a forma como os preços são formados nos Estados Unidos, tá? O euro também, pessoal, se a gente for aqui para o gráfico do euro contra o dólar, né, a gente vê que a gente está tendo uma... deixa eu ver aqui. A gente vê que o euro está perdendo valor frente ao dólar, tá? O euro, se a gente olhar ali, esse mês ele chegou na mínima a $1,01, tá? O euro antes, pessoal, a maior parte do tempo aí era na casa de 1,20, tá? Ou seja, a gente está quase na paridade ali. Isso mostra que o dólar está ficando mais forte frente ao euro, frente à moeda britânica, frente ao nosso real, né? A gente lembra que em dezembro aqui foi um mês complicado no Brasil, tá? O dólar passou de R$6, passou em novembro, né? E dezembro o dólar chegou a ser negociado a $6,31 aqui no Brasil, tá? Isso tem problemas internos? Tem, tá? Mas também tem o fato de que o dólar ele tá ficando mais forte frente a outras moedas, tá? E o fato de o dólar estar mais forte frente às outras moedas, como eu disse, faz com que fique mais barato para importar outros produtos. Isso pode ter impactado de alguma forma o índice de preços ao produtor
né, que são os empresários que compram, que produzem produtos, né, e muitas vezes importam matérias-primas de outros países. Então acaba que você tem uma diminuição ali na inflação, nos aumentos de preços para eles, quando ocorre essa valorização cambial, que é o que vem acontecendo com o dólar, tá? Tainan, por quê? Uma das principais explicações para essa valorização cambial aí que o dólar está tendo a nível global é o Trump Trading, tá? Porque o mercado, os investidores ao redor do mundo estão com medo das propostas de guerra comercial do Donald Trump. Eles acreditam que isso pode gerar inflação. Com a inflação, o Fed é obrigado a manter juros mais altos nos Estados Unidos e com juros mais altos o dólar fica mais atraente, tá? Os outros países ou vão precisar aumentar os seus juros para ficarem mais competitivos em relação aos juros mais altos do dólar, ou vão perder dinheiro. É uma coisa que inclusive está acontecendo com vários países, inclusive o Brasil nos últimos meses, tá? Aí vem aquela história, pessoal, será que o Trump vai mesmo fazer as coisas da forma como ele está falando, né, de forma totalmente brusca? Eu acredito que não, tá? Eu acho que tem muita especulação, mas fato é que isso está batendo na inflação ao produtor, e amanhã, meus amigos, a gente vai saber se isso vai estar batendo na inflação ao consumidor, que é o mais importante, tá? Então amanhã às 10h30 da manhã a gente vai ter que ter muita atenção, porque vai ser divulgado o CPI, que é o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, equivalente ao IPCA, aqui que a gente mede no Brasil. E, meus amigos, o mercado vai estar extremamente ansioso para saber como que vai vir esse CPI. Não sei se vocês se lembram, na última sexta-feira a gente teve um payroll que veio muito forte, muito acima da expectativa, e isso fez os investidores começarem a acreditar que o mercado de trabalho dos Estados Unidos está bastante aquecido, mais aquecido do que o esperado nesse final de 2024, no final do ano passado, e isso pode ter gerado inflação. Tá? Por isso que a gente viu o mercado reagindo mal na semana passada. É o medo desses sinais de inflação. Mas amanhã é que a gente vai saber de fato se esse aumento de emprego refletiu na inflação ao consumidor. A gente já viu que na inflação ao produtor não teve um reflexo forte, tá? Pelo contrário, a gente teve uma queda. Amanhã a gente vai saber se essa valorização do dólar está impactando também o índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos. Se a gente tiver esse dado de inflação amanhã, esses 3 aqui que vão ser divulgados, acima da expectativa, a gente pode ver uma queda nos mercados americanos e talvez até no mercado de criptomoedas. Por um outro lado, se a gente tiver esses números dentro da expectativa, que é para o núcleo 0,3% em dezembro, para o cheio 0,4% e na base anual para o cheio 2,9%, meus amigos, se a inflação se manter aí dentro do que o mercado está esperando, é bem provável que amanhã a gente comece uma festa no mercado de criptomoedas. Então os investidores podem começar a se animar, porque, como eu já disse várias vezes, na semana que vem, na segunda-feira da próxima semana, a gente vai ter o Donald Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos. Isso pode trazer eventos positivos para as criptomoedas. E o dado mais importante que a gente tem essa semana é o que a gente vai ter amanhã. Tá? É o dado que está mais causando medo e temor no mercado. Se tudo estiver ok com esse dado, aí, meus amigos, a semana que vem, os próximos dias podem ser muito bons, até porque na semana que vem a gente não vai ter aí dados macroeconômicos para atrapalhar. Tá? A gente tem alguns, mas muito poucos. Tá? Então, eu estou bastante otimista e acredito que amanhã pode ser aí, se esses dados vierem bons, o gatilho para a gente ter um momento de explosão nos preços das criptomoedas. Aqui em termos de análise de sentimento, pessoal, a gente não tem tido aí hoje um aumento do Open Interest, tá? Então, aqui no TRDR a gente não tem muitos sinais interessantes para estar olhando, tá? Indo aqui para o Liquidation Rate Map da HighBlock, meus amigos. Ontem o Bitcoin caiu, pegou a liquidez que estava baixa ali na região dos 90, e hoje ele resolveu subir, como eu avisei ontem, tá? Eu falei, pessoal, atenção, porque agora a liquidez está toda concentrada acima e o mercado pode subir para tentar tomar o dinheiro desse pessoal que está apostando na queda, tá? Ontem a gente teve aí o Bitcoin caindo e isso estava deixando o mercado bastante pessimista. Você via comentários aqui até os comentários aqui no canal do YouTube, todo mundo, nossa, agora acabou o Bitcoin, acabou o ciclo de alta. Mas é aquela história, tá, pessoal? Quando o pessoal começa a ter essa mentalidade, começa a apostar mais pesado na queda, é que vem esses movimentos como esse aqui, tá? O mercado subiu, liquidou o pessoal que estava apostando na queda, mas ainda tem algumas apostas da queda
ali na região entre 98.400 e 97.400, tá? Então, não me surpreenderia se o Bitcoin subisse, buscasse a região ali até dos 98 mil para liquidar esse pessoal que está apostando na queda, tá? E aí, depois disso, a gente vai saber aí, de acordo com o que a gente vai ter amanhã, tá? No geral, a gente não tem muita liquidez em pontos distantes, né? O ponto que a gente tem mais liquidez é esse aqui mesmo, entre 97.400 e 98.500, 98.400, tá? Me confundi aqui. Mas é isso, tá, pessoal? Então a gente ainda tem um pouco de combustível para o Bitcoin subir um pouco mais, olhando só análise de sentimento. Tem que falar aqui também, pessoal, da situação das principais criptomoedas do mercado. Começar aqui pelo gráfico da Ethereum, que está subindo 3% hoje aproximadamente. Ethereum continua em uma zona de suporte, tá? Ela se segurou bem e a gente tem que ficar de olho aqui porque ela pode acabar usando esse ponto como um ponto aí de suporte para fazer um repique, tá? Mas no momento a gente não tem nenhum padrão gráfico, tá? Então Ethereum não pode romper os $3.000 aqui para baixo, tá? Enquanto ela se mantiver aqui acima dos 3.000, a esperança ainda vai existir. E hoje a gente teve um sinal de vida aí da Ethereum, o que é muito bom, tá? É muito positivo esse sinal que a gente está vendo, tá? Outra moeda importante é a Solana, pessoal. A gente não pode deixar de olhar para o gráfico da Solana. Quando estiver para o gráfico da Solana, hoje está tendo 2,6% de queda. Não é uma queda muito de alta, me desculpe, não é uma alta muito expressiva, tá? Mas ela está reagindo, tá? Ela está se segurando acima dos 180, o que é excelente. A Solana não pode romper os 180 para baixo. Enquanto ela não romper, a gente está tranquilo, tá? As coisas estão sob controle. Então, o gráfico da Solana aí está bastante interessante, é uma zona de suporte. Se as coisas melhorarem, ela pode subir. Inclusive, pessoal, a gente teve notícias aí legais para Solana, tá? Algumas instituições grandes aí dos Estados Unidos estão afirmando que, caso o ETF de Solana seja implementado, né, que você possa negociar Solana por meio de ETFs, como já ocorre com o Bitcoin e com a Ethereum lá nos Estados Unidos, a gente pode ver aí uma grande quantidade de dinheiro entrando na Solana, tá? Então, Solana aí é uma moeda interessante para esse ciclo, tá? Binance Coin, pessoal, outra moeda importante, subindo hoje aí, tá? Mas tá subindo menos que o Bitcoin, não vejo aqui um padrão gráfico muito claro. XRP tá subindo 5%, pessoal. E reparem a semelhança, tá? As moedas do Trump Trading, que são XRP, Dogecoin e ADA Cardano, estão subindo mais de 5% hoje. Elas estão subindo mais do que a média, tá? Então a gente vê que tem um pouco de Trump Trading aí nesse jogo, nesse movimento que a gente está vendo aí no dia de hoje, tá? Quando eu estiver aqui para o gráfico da XRP, a gente vê que ela parece ter rompido para cima uma bandeira de alta. Ela pode chegar ali até a região dos $3,20, que é o topo histórico, tá? Parece ser um cenário bem plausível, tá? Não é difícil de acontecer isso e eu não vejo aqui uma outra coisa para a XRP, não vejo sinais de queda por enquanto. Acho que depende muito de como vão vir os dados amanhã. Não podemos ter inflação acima da expectativa, mas se tudo vier em linha com o esperado ou melhor, a gente pode ver a XRP disparando aí, tá? Dogecoin também subindo mais de 5% hoje, tá sem um padrão gráfico, se segurou ali na região de suporte dos 30 centavos na queda de ontem, e a gente tem que ficar de olho, tá? Porque a Dogecoin, como eu disse, ela é uma das moedas do Trump Trading, tá? É uma moeda aí que ela se beneficia da alta do Trump, porque o Elon Musk vai participar do governo Trump, e o Elon Musk é o principal catalisador da alta da Dogecoin, né? A Dogecoin ganhou visibilidade a partir do momento em que o Elon Musk falou nela, tá? Então, a Dogecoin também parece aqui no gráfico de uma hora está rompendo para cima o fundo duplo com alvo lá nos 38 centavos de dólar, tá? ADA Cardano, pessoal, ADA Cardano aqui nos tempos gráficos menores, gráfico de uma hora, se ela conseguir romper ali $1,03, ela vai formar um fundo duplo, mas ainda não rompeu, tá? Enquanto não romper, a gente não pode aí afirmar nada, né? Mas se ela for buscar o alvo desse fundo duplo, a gente vai ter alvo lá em $1,19, tá? E nos tempos gráficos maiores, a impressão que eu tenho é que a Cardano rompeu para cima uma cunha descendente, que é um padrão que normalmente indica alta, cujo alvo está na região de $1,80, tá? Outra moeda importante, Tron, pessoal, Tron tá caindo, tá? Infelizmente o gráfico da Tron não tá muito legal, ela tá caindo aí mesmo, com tudo subindo hoje, mas a Tron ela é uma moeda meio que de veneta, né? Ela não segue muito as outras criptomoedas. Tem dias em que ela vai subir, que ela sobe de uma vez, igual aconteceu lá no dia 3 de dezembro, em que a Tron subiu ali no dia 96%, né? Uma subida muito forte. Depois ela devolveu, tá? A Tron ela é uma moeda que faz
muito pump and dump, assim como a XRP também faz esses tipos de movimento com muita frequência, mas eu não consigo ver um padrão confiável aqui para Tron, tá? Tom, pessoal, gráfico da Tom está naquela mesma, tá sem nenhum padrão por enquanto, subindo um pouco hoje, mas está mais parada mesmo. Tá, Avax, pessoal, se segurando ali na região de 34 dólares, tá? Mas sem nenhum sinal de movimento por enquanto, sem nenhum padrão novo, tá? AVE, pessoal, se segurou ali no suporte dos 270 ontem, e por enquanto também não tem nenhum padrão gráfico novo, tá? Pendle, gráfico da Pendle não tá legal, tá? Mas ela tá se segurando aí uma região de suporte, que é a região dos 3,80, tá? Vamos ver como os dados vão vir amanhã. Os dados macroeconômicos de amanhã são mais importantes do que qualquer análise, tá? Gráfico da SUI, pessoal, a impressão que eu tenho é que ela está rompendo mais uma linha de tendência de alta para baixo, tá? A SUI está começando a perder força aí na subida, tá? Gráfico da NIA, pessoal, NIA subindo mais de 5% hoje, tá? NIA bateu numa região de suporte, aquela região ali dos 5 dólares, e está se segurando por enquanto, tá? Vamos ver, não consigo ver aqui um padrão gráfico para ela, tá? Chainlink, a mesma coisa, tá? A gente também, eu pelo menos não consigo ver um padrão gráfico novo para ela, ela só não pode romper os 20 dólares, 19, vamos colocar a região entre 20 e 19 para baixo. Quando ela se mantiver acima disso, tá tranquilo, tá? A gente vê aí espaço para uma subida no gráfico da Chainlink nesse caso. Outra moeda importante aí que eu não posso deixar de falar, pessoal, Polkadot, tá? Moeda importante também, gráfico da Polkadot aí subindo mais de 4% hoje, se segurando no suporte, mas sem nenhum padrão gráfico novo por enquanto, tá? LTC, pessoal, Litecoin, uma moeda importante aí no mercado também, subindo, mas se segurou no suporte ali dos 97, sem padrões gráficos por enquanto. No geral, o que eu vejo aí é que parece que o mercado está aguardando esses dados macroeconômicos de amanhã para se decidir, para tomar uma direção. Se esses dados vierem bons, eu acredito que a gente pode, de fato, começar aí um movimento interessante, talvez das proporções em que a gente teve a partir do dia em que Donald Trump foi eleito. No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!